Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai acompanhar a jornada de um gatinho muito especial chamado Milu. Mas olha, essa não é apenas uma história de aventura, não. É uma viagem que vai revelar pra gente a alma de uma das cidades mais fascinantes do mundo. E tudo isso através dos olhos de um dos seus menores habitantes. Bom, a nossa história começa num lugar com aquele cheirinho de sal e peixe no ar. Uma cidade costeira bem tranquila na Turquia. E é aqui que a gente conhece o Milu. À primeira vista, ele parece um gato como qualquer outro, não é? Mas por trás daqueles olhos espertos se escondia um sonho muito, mas muito maior que a sua pequena cidade. A rotina dele o levava sempre para o mesmo lugar, o porto. Para os outros eram apenas navios, mas para o Milu eram promessas flutuantes de aventura. Cada barco que partia alimentava a imaginação dele, e essa fascinação pelo desconhecido estava prestes a mudar a sua vida para sempre. E como em toda grande história, né, a aventura começa num momento inesperado. Um pequeno detalhe que muda completamente o rumo das coisas. Então, vamos mergulhar nisso. Tudo começou com um cheiro. Um cheiro simplesmente irresistível de peixe fresco. Guiado pelo instinto, Milu se esgueirou para a borda do navio, totalmente focado no seu alvo. O que ele não percebeu foi o barulho das cordas se soltando, o balanço suave do navio se afastando do porto. Quando ele finalmente olhou para trás, a sua casa já era só uma linha no horizonte. Pois é, a aventura tinha começado sem pedir licença. Sozinho em alto mar, mas a sorte do Milu estava prestes a mudar. Os marinheiros, longe de o verem como um problema, adotaram o bichano como o mascote da tripulação. De repente, a vida dele era o balanço constante das ondas e o som do vento nas velas. O navio virou a sua casa flutuante, levando para um destino que ele nem sonhava que existia. E que destino, hein? Depois de uma longa viagem, o navio atraca numa das cidades mais vibrantes e históricas do mundo. Para o Milu, foi como entrar em outra dimensão. A primeira coisa que impressionou o Milu não foram os grandes monumentos ou a multidão, foi algo muito mais familiar e ao mesmo tempo chocante. Gatos. Gatos por toda a parte. Mas não eram gatos assustados ou escondidos, eram livres, confiantes. Pareciam os verdadeiros donos da cidade. E isso nos leva ao coração da nossa história. Porque Istambul é tão diferente? O que torna esta cidade um lugar tão especial para os felinos? A resposta está bem aqui, nesta frase. Não é uma coincidência, sabe? É um traço cultural profundo, com raízes que vêm de séculos, ligadas a histórias e até a preceitos sobre a limpeza e a importância dos gatos. O respeito por estes animais está enraizado na sociedade turca. O Mil não chegou apenas a uma cidade, ele chegou a uma cultura que o via como um membro valioso da comunidade. Essa é a grande questão, né? Uma coisa é falar sobre um conceito cultural, outra é viver isso na pele. Vamos ver como essa realidade se manifestou na experiência do nosso pequeno viajante. O mais interessante é que os gatos não estão à margem da sociedade. Eles estão totalmente integrados nos locais mais icónicos. O Milu não estava a observar de longe. Ele fazia parte da paisagem, seja nos pátios de uma mesquita histórica, entre as bancas de um mercado mundialmente famoso, ou ali, à espera que um pescador lhe desse um peixe. E aqui está o ponto-chave. Em Istambul, a palavra gato de rua quase perde o sentido. Eles não são animais abandonados, são companheiros da cidade. A comunidade inteira é a sua família e cada rua, cada praça é uma extensão da sua casa. E isso aqui ilustra perfeitamente o dia-a-dia. Imagina só a cena, um gato a escolher uma pilha de livros como a sua cama para a sesta, ou a passear entre as mesas de um café, sabendo que vai receber um carinho em vez de ser enxotado. Para o Milu, que vinha de um lugar onde talvez tivesse de lutar pela sua sobrevivência, esta aceitação era revolucionária. Toda a viagem, toda a descoberta, nos leva a este momento final. Depois de atravessar o mar e conhecer um mundo novo, o que faria o nosso aventureiro? A resposta foi clara. Entre milhares de outros como ele, rodeado por uma cultura de aceitação e carinho, o Milu encontrou algo que talvez nem soubesse que procurava. Um sentimento de pertença. Ele não era mais um estranho numa terra estranha. A sua escolha final não foi um palácio, mas um lugar simples e perfeito para um gato curioso. Uma livraria. Um lugar tranquilo, cheio de histórias e com um fluxo constante de pessoas dispostas a oferecer um momento de atenção.
E assim se completa o círculo. O gato que sonhava com o mundo do outro lado do mar descobriu que o seu verdadeiro destino era um lugar onde podia simplesmente ser ele mesmo, rodeado de tudo aquilo que amava, novas experiências, novos cheiros e, o mais importante, novos amigos. A história do Milú deixa-nos com esta reflexão. O que transforma um lugar num lar? Talvez não seja o sítio onde nascemos, mas o sítio onde nos sentimos vistos e aceitos. Para um pequeno gato, foi uma cidade inteira que lhe ofereceu isso, ensinando-nos o que realmente significa encontrar o nosso lugar no mundo.